Lucas. Oi, Lucas. A equipe que vai apresentar o trabalho da última questão da batida da prova são eu e Marilá. Ela vai fazer a primeira questão e eu vou fazer a segunda. Beijinho. Sobre a primeira questão, o que é que ele vai enviar as principais diferenças entre os protocolos da CMA, CD, CD e o CSMA, CD e CA. As principais diferenças que a gente pode mostrar ao abordar hoje de cara é que esse CS vai significar carry sense, ou seja, o que ele vai infringir? Ele vai verificar se o canal por onde ele vai passar vai estar livre, ou seja, porque ele vai ter um aviso, ele vai perceber se está livre ou não. Na questão do MA, como está destacado aqui, é sobre a múltipla access, o que seja, sem prioridade, ou seja, a primeira foi enviada uma primeira mensagem. Essa primeira mensagem, logo depois vem uma segunda. Só que aí, quando o receptor for pegar essas mensagens, não vai ter uma ordem. Essa foi enviada primeiro, então ela vai chegar primeiro. Não, se a dois conseguir passar na frente, não vai ter essa prioridade. Essa é a questão do múltiplo access, porque não vai ter questão de ordem no envio de informações. Na questão da base do CD, vai identificar a questão do policy detection. Ou seja, ele vai identificar quando uma informação se bater na outra, vai haver uma colisão. Esse CD significa que vai ser cabeado. A principal diferença que a gente pode abordar aqui é que vai ser por via Wi-Fi. As outras principais diferenças é que, diferente do CD, aqui vai ter ordenação, ou seja, se uma informação foi enviada primeiro, ela vai chegar primeiro também. A questão do aviso prévio. Em vez dele simplesmente verificar se o canal está livre, ele vai avisar que essa mensagem vai ser enviada, vai rever e aí sim ele vai enviar a informação. E a questão é que, por ele ter esses avisos prévios, essas prioridades, vai ter a questão de menos colisões. Mas isso não é um fator específico. Pode haver ou não, mas é uma ajuda para que haja menos colisões. Essa foi a explicação da primeira questão. Tá. Então, agora eu vou resolver a segunda questão. O enunciado diz o seguinte: escolha um endereço público de rede classe C com máscara de rede padrão e divida esta rede para obter uma quantidade de subredes mínimas necessárias para cada setor da empresa citada e responda os itens abaixo. Bom, o IPCA que eu escolhi foi 193.123.10.0. Esse é o IP no qual eu vou trabalhar. E a letra A diz o seguinte: quantos bits serão necessários adicionar na máscara de rede original para obter uma subrede para cada setor? Bom, a empresa que foi citada na questão possui 9 setores. Então, eu vou ter que encontrar um número que possa suprir essa necessidade de 9 setores. Para isso, a gente precisa pegar a base 2, que é binário, e elevar expoentes até chegar a um número que possa servir para pelo menos 9 setores. Então, começando com 2 elevado a 0. Não vai ser porque vai resultar em 1 e 1 não é suficiente. O mesmo acontece com 2 elevado a 1, que vai resultar em 2. 2 elevado a 2 vai resultar em 4, que também não é suficiente. 2 elevado a 3 vai resultar em 8, que também não é suficiente para os nossos 9 setores. Então, aqui a gente vai adicionar 4 bits, porque 2 a 4 é 16, que é suficiente. Portanto, vão ser adicionados 4 bits. Essa é a resolução da letra A. Então, prosseguindo, agora eu vou resolver a letra B, que diz o seguinte: qual a nova máscara da subrede? Para isso, a gente tem que primeiro pegar como base a netmask, tá? A máscara de rede padrão, que é 255.255.255.0. Então, para isso, primeiro a
gente tem que transformar esse número que está zerado em números binários. E adicionar os 4 bits que a gente adicionou na primeira questão, no caso que é a letra A. Então, se eu repetir, eu estou com preguiça. E eu vou adicionar primeiro os 4 bits que foram adicionados na letra A. 1, 2, 3, 4. E vou zerar a questão. 2, 3, 4. Aqui nós temos 8 bits binários que correspondem ao boi que a gente tem que contar. Aí agora a gente precisa transformar isso aqui em decimal. Então para isso a gente tem que calcular na base 2 elevado aos expoentes. Aqui é 2 elevado a 0, 2 elevado a 1. Então, os números aqui de cima, que são os que estão na posição 1, esses sim vão poder valer o valor. Então, 2 elevado a 4 é 16, 2 elevado a 5 é 32, 2 elevado a 6 é 64 e 2 elevado a 7 é 128. Somando tudo isso, 128 mais 64 mais 32 mais 16, a gente vai obter como resultado 240, que vai ser o número da nossa nova máxima de subrede. Vai ser 255.240. Essa é a resposta da letra B. Boa noite. A resolução da letra C da segunda questão, eu vou ter que gravar em casa, porque no dia que a gente resolveu as outras na escola, no momento em de gravar justamente a letra C, bateu para ir embora. Então, não foi possível fazer a gravação na escola. Enfim, vamos lá. A letra C diz o seguinte: faça uma tabela listando a distribuição de endereços IPs das subredes calculadas para cada setor, listando o número de cada subrede, o primeiro e último endereço IP válido de cada subrede e o endereço de broadcast de cada uma. Abrevie os nomes dos setores e os números dos endereços IPs que são fixos. Bom, lembrando um pouco do que foi feito na letra A, a gente vai precisar da resolução da letra A. Então, na letra A gente... Lembrando só um pouco o que a letra A pedia. Ela pedia para que nós encontrássemos a quantidade de bits que deveriam ser adicionados ao número, a máscara de rede que a gente encontrou, para que se pudessem gerar, no mínimo, 9 subredes, porque a gente precisava disso para uma empresa com 9 setores diferentes, ou seja, o mínimo eram 9. Então, a gente, no decorrer da resolução da questão, a gente chegou à conclusão que deveriam ser adicionados 4 bits na máscara de rede padrão. Esses 4 bits resultavam em um cálculo matemático, que era 2 elevado a 4, que a gente vai obter um valor de 16. Ou seja, vão ser adicionados 4 bits e nisso vão gerar 16 novas subredes, uma sequência de 16 subredes, que era suficiente para suprir os 9 setores que nós tínhamos inicialmente. Partindo para a tabela está enumerada de 1 a 9, primeiro ao nono, que é a quantidade de setores que essa empresa possui. E estão todos nomeados certinho, com cada um com seu nome. O primeiro setor, que é o setor da recepção, possui o número de subrede que foi o original que a gente escreveu na letra A da segunda questão, que é 192.168.10.0. Eu vou pular logo para o número do broadcast para ficar melhor de explicar depois. O número de broadcast dessa subrede vai ser o número 15. Mas por que é o número 15? Bom, a gente estudou em sala que o primeiro número que a gente encontrasse ia ser o número da subrede e o último ia ser o número de broadcast, certo? Então, se o nosso IP termina em 0, o nosso IP original, obviamente, nós encontramos uma sequência de 16 subredes, não é certo? Não é isso? Pronto. Então, o último que a gente vai encontrar nessa sequência de 16 vai ser terminado em 15. Logo, o número da subrede termina em 0 e o broadcast vai ser terminado em 15.
E nesse intervalo, a gente tem os números dos IPs que são válidos, utilizáveis. O primeiro IP, no caso, vai ser o segundo, entendeu? Porque o primeiro vai ser o número da subrede e o segundo IP, o segundo número que a gente encontrar, vai ser o número do primeiro IP utilizado. E o penúltimo número vai ser o número do último IP utilizável, porque vai ter que ter esse intervalo entre o primeiro número encontrado e o último. Então, o número da subrede é 192.68.10.0. O primeiro IP utilizável ou válido é 1 e o último é 14. E o número de broadcast vai ser 15. Nessa mesma lógica, no segundo setor, que é o setor de gerência, o número da subrede termina em 16. O primeiro IP utilizável é o 17. E o último IP utilizável é o 30. E o número de broadcast é 31. No terceiro setor, que é o setor de direção, o número da subrede termina em 32, o primeiro IP utilizável termina em 33 e o último termina em 46. E o número de broadcast vai ser terminado em 47. No quarto setor, de recursos humanos, o número da subrede termina em 48, o primeiro IP válido termina em 49 e o último em 62, e o número de broadcast termina em 63. No quinto setor, que é o setor de desenvolvimento, o número da subrede termina em 64, o primeiro IP utilizável termina em 65 e o último termina em 78. E o número de broadcast vai ser 79. No sexto setor, que é o setor de marketing, o número da subrede termina em 80, o primeiro IP utilizável termina em 81, o último IP utilizável termina em 94 e o número de broadcast termina em 95. No sétimo setor, que é o de suporte ao cliente, o número da subrede termina em 96, o primeiro IP válido termina em 97 e o último em 110. E o número de broadcast termina em 111. No oitavo setor, que é de tecnologia da informação, o número da subrede termina em 112, o primeiro IP utilizável ou válido termina em 13 e o último em 126. E o número de broadcast termina em 127. E o nono setor, o último de infraestrutura, termina o número de subrede termina em 128, o primeiro IP válido ou utilizável termina em 129 e o último em 142. E o número de broadcast termina em 143. Bom, Lucas, foi isso. Show, obrigada.